compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você, compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Você já viu a sigla CAPS por aí? Sabe o que é? Não estamos falando do teclado. Vem com a gente que a gente te explica. CAPS significa Centro de Atenção Psicossocial. É uma estratégia da rede de atenção psicossocial que tem como objetivo fornecer apoio às pessoas com transtornos mentais. Faz parte de uma política que surgiu após a reforma psiquiátrica brasileira e que busca prestar assistência a partir da inserção social e não da reclusão. Existem 5 tipos diferentes de CAPS. Todos eles atendem pessoas de todas as faixas etárias diagnosticadas e acompanhadas com transtornos mentais graves e persistentes, incluindo quem faz uso de substâncias psicoativas. As propostas 1 e 2, o que muda é o tamanho da população da cidade ou área atendida. Também existem os CAPS-I, que oferta atendimento especializado para crianças e adolescentes, e o CAPS-AD Álcool e Drogas, com atendimento especializado em transtornos pelo uso dessas substâncias. As modalidades mais complexas são a 3 e a AD3 Álcool e Drogas, que oferecem vagas de acolhimento noturno, e a última modalidade ainda funciona 24 horas. O CAPS é uma importante conquista e um grande avanço da saúde pública brasileira. Foi a partir dessa estratégia que passamos a oferecer acompanhamento integral à saúde e respeito à dignidade de pessoas que ao longo da história tiveram os direitos humanos mais básicos negados. Cuidar da saúde mental é essencial para cada um e cada uma de nós. E agora, o que vou fazer? Compartilhe. Estamos iniciando pela TV Com Sorocaba, canal 7 da NET, mais um programa Compartilhe com o CVV. No programa de hoje vamos falar de políticas públicas de prevenção ao suicídio, falar de CAPS, e estão conosco Jefferson Ferraz, psicólogo e especialista em família e casal pela Unifesp. Ele atua em atendimento de gestante com HIV e oncologia, bem como em educação sexual. É consultor em escolas, oferecendo cursos, palestras e treinamentos para alunos e professores. Bem-vindo de novo, Jefferson. Boa noite, obrigado mais uma vez pelo convite. Boa noite, Ungra. Boa noite, Roberto. Hoje nós vamos, então, trabalhar com um assunto muito importante, a fim de informar mais um conteúdo para a população aqui de Sorocaba e para outras pessoas que também precisarem desses contatos, né, sobre o CAPS, que é o tema de hoje. Também está conosco o voluntário do CVV, que atende pelo chat, Roberto. O Roberto entrou ontem no CVV, né, Roberto? Está há 26 anos no CVV. Bem-vindo, Roberto, outra vez. Boa noite, Húngaro. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos que nos assistem. Vamos conversar um pouco sobre CAPS e sobre saúde mental. Jefferson, você acrescentaria alguma coisa ao vídeo que acabamos de assistir, no sentido de esclarecer aquele que nos assiste pela TV Com, canal 7 da NET? Sim, eu queria destacar, né, que hoje, quando a gente pensa no Centro de Atenção Psicossocial, é importante ter um destaque que ele substituiu aquela ideia de manicômio, hospital psiquiátrico que antigamente existia e predominava na nossa sociedade, onde o próprio vídeo destaca que era uma ideia de reclusão, onde a pessoa perdia a autonomia, perdia a possibilidade de reinserir socialmente. E com a ideia agora do CAPS, substitui totalmente, diametralmente essa ideia, esse conteúdo de reclusão. E sim, foca na autonomia e a reinserção social. Isso é muito importante. Esse é um ponto aí importante, a gente lembrar que o CAPS tem essa influência muito grande. E diferente como era antigamente, né? Hoje as pessoas buscam lá para ter autonomia. Nós vimos no vídeo que há uma especificidade de CAPS. Essa distinção é clara na população? Não muito. Teoricamente, dentro dos profissionais que atuam dentro desse centro, sim. Então, quando a gente fala em CAPS,
veem assim dentro da classe de profissionais técnicos, né, atuando nessa área, essa diversificação. Então, tem o CAPS 1 e 2, como o vídeo destacou, que dependendo da quantidade da população em uma determinada cidade, ele existe. Há uma limitação de horário de atendimento e também de profissionais atuando. O CAPS 3, o CAPS AD, o CAPS infantil, ele tem uma especificidade um pouco diferente. Além também de que só existe CAPS 3, por exemplo, em uma cidade que tem uma população acima de 200 mil. E também tem as especificidades, né? Então, o CAPS infantil tem uma estrutura bem diferente de um CAPS AD. Mas são estruturas diferentes que abarcam uma população também diferenciada. Então, a pessoa que procura o CAPS AD, como o vídeo destacou, está vinculado ao uso de álcool e drogas. O CAPS I, né, que é o CAPS infantil, infanto-juvenil, está voltado para esse público mais infantil. E o CAPS 3, que ele traz aí a especificidade em alguns lugares como um espaço de 24 horas. É aberto, a pessoa que está precisando, né, de uma ajuda muito pontual tem essa possibilidade de ter uma equipe aguardando para dar todo o acolhimento, todo o suporte necessário. O telespectador que não sabe dessa distinção, eles se dirigem, por exemplo, a um CAPS infantil. E não é caso para o infantil. Existe algum acolhimento no infantil e encaminhamento para o apropriado? Como que é feito isso na prática? Sim. É uma rede de suporte que está integrada. Então, por exemplo, né, quando essa pessoa procura, não se encaixa naquele espaço propriamente dito. Então, na cidade, contendo, né, um outro tipo de CAPS que absorva essa necessidade, é encaminhado. Às vezes, não tendo, entra também o suporte da UBS, a Unidade Básica de Saúde, também às vezes pode ter esse suporte a fim de dar uma atenção especial. Mas sim, todos eles têm a estrutura para dar o acolhimento necessário inicialmente. Por que eu destaco isso? Às vezes, a necessidade é de um adulto, mas dentro daquela família que aquele adulto vivencia, tem uma criança que também precisaria desse suporte. Então a estrutura hoje do CAPS é interessante, que ele busca essa integralidade no sentido de não olhar apenas para o indivíduo, mas a estrutura social que está vinculada a ele. Então a preocupação sim é com aquela pessoa que procura inicialmente esse CAPS, dá o acolhimento, dependendo da situação, da gravidade, é encaminhado por algum profissional específico e também dependendo da estrutura, ou permanece naquele CAPS ou é conduzido para uma outra situação que dê toda a estrutura necessária para auxiliar esta pessoa. Estamos falando do CAPS infantil, você mencionou mais uma vez na sua resposta. Até que idade a pessoa é atendida no CAPS infantil? E se você pudesse emendar a pergunta, quais as principais ocorrências que são atendidas pelo CAPS infantil? Esclarecendo para o nosso telespectador, evitamos usar siglas no programa e como mostrou o vídeo, CAPS significa Centro de Atenção Psicossocial. Tendo em vista que é tão difundida essa sigla, usaremos durante o programa CAPS e de quando em quando vamos explicar o que significa. O CAPS I, né, que é a sigla CAPS Infanto e Juvenil, IJ, né, mais especificamente, ele abarca o público até os 18 anos, pega esse público infanto e juvenil, e o CAPS 3, né, já pega o público adulto. É uma separação para a questão de estrutura, né? Então, para não ter todo num espaço só uma população concentrada em função também da especificidade, né, que você tem que atuar, já que o programa inicial, quando recebe, por exemplo, uma criança ou um adolescente, o acolhimento inicial vai buscar entender o que o levou. Então, quais são
principais conteúdos que levam, no caso do infanto-juvenil, né? Há um predomínio, quando a gente pensa em psicossocial, da questão dos transtornos mentais. Então, o que a gente pode pensar numa criança, o que a gente pode pensar num adolescente? A princípio, são aqueles comportamentos atípicos que se destacam. Então, é aquela escola que percebeu que aquela criança tem comportamentos, por exemplo, agressivos de uma forma descompensatória, né? Aquilo que foge do normal, aquilo que foge daquilo que é esperado por uma reação típica de uma criança. Então, são características que, a princípio, pode ser colocada como comportamentos inadaptativos, né, que não se encaixam a determinado ambiente. Então, pode ser aquela criança, assim, muito agitada, que traz um tipo de transtorno no ambiente social, como escola, pode aparecer. Não existe uma demanda específica que há uma procura em cima disso, mas são características que tanto escola quanto pais conseguem perceber dentro dos comportamentos das crianças. Isso pode ser colocado como uma ajuda psicossocial. Mas hoje, especificamente falando, nós sabemos sim que determinados comportamentos na fase da adolescência, como cortes, como essa mudança abrupta, né, do comportamento, são um dos pontos principais que levam à procura de adolescentes a esse tipo de centros, né? E com relação à infância, são comportamentos diferenciados, percebidos tanto no ambiente familiar quanto na escola, que tem essa procura dentro desses CAPs. Você tem conhecimento, pela sua experiência, de crianças que precisam do atendimento do CAPS antes da idade escolar? Pensando numa criança que já tem, vamos dizer assim, um desenvolvimento da fala, que já tem aí a capacidade de expressar, é difícil destacar, tá? Mas o que é comum hoje são aqueles comportamentos que a gente chama da síndrome do espectro autista. Então, são comportamentos em que pais já começam a perceber que a criança tem 3 anos de idade e ainda não comunica adequadamente, não expressa adequadamente, ou tem uma reação comportamental como isolamento, não tem a interação social que é esperado nessa idade de 3, 5, 6 anos. Então, esses comportamentos chamam a atenção. Então, baseado nessas características, os pais não conseguindo entender, CAPS é uma estrutura que já tem a equipe, né, os profissionais já estruturados, preparados para receber esta família, para dar todo o suporte, orientação e cuidado necessário para esta criança e também para a família, que é outro ponto muito importante, que é uma das características, né, do CAPS, que é essa integralidade, envolver a rede de suporte dentro que está vinculado àquele indivíduo. Roberto, o CVV tem 57 anos e um dos sonhos do CVV era a possibilidade de oferecer à pessoa que o procura a ligação gratuita. Antes sabemos que quem ligava para o CVV era regional, tinha o custo da ligação. A partir do ano passado, de junho do ano passado, o CVV todo está integrado à rede 188. Isso trouxe uma nova realidade de necessidade de voluntário para o CVV, ou a quantidade de voluntário que o CVV tem é suficiente para atender à demanda desta nova realidade? Bom, eu diria que a quantidade de voluntários foi e será sempre insuficiente. Com a entrada do 188 desde o ano passado, né, um convênio com o Ministério da Saúde, preocupado com os altos índices de suicídio, mutilações, a demanda aumentou muito. Antes, o CVV atendia nas cidades em que tinha os postos, né? Então ficava limitado a algumas regiões. Hoje atende todo o Brasil, então são muitas e muitas ligações vindas dos mais variados lugares.
e nós sempre estaremos precisando de voluntários. Nós temos aí por volta de 2.500 a 2.800 voluntários, e no chat nós temos menos, e são filas e mais filas e mais filas de pessoas esperando 2, 3, 4 horas para serem atendidas, e quando chega esse tempo, quando chega a vez, a pessoa está lá esperando depois de 4 horas para poder desabafar, poder conversar, poder ter aquele apoio emocional que nós oferecemos. Então, a demanda por voluntários sempre foi e continuará sendo por muito tempo, pelo aumento da demanda dos distúrbios mentais e da nossa sociedade, uma necessidade para o CVV, né? Jefferson, quais são, você falou em equipe que atende no CAPS, quais são os profissionais que estão disponíveis para atender aquele que procura o atendimento no CAPS? Mas só um tempinho, vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com o Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba, canal 7 da NET. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Você já viu a sigla CAPS por aí? Sabe? Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV pela TV Com Sorocaba, canal 7 da NET. Estamos falando hoje sobre CAPS. Estão conosco Jefferson Ferraz, que é psicólogo, e também o voluntário do CVV, Roberto Carril. Deixamos uma pergunta antes do intervalo, Jefferson. Precisa recompor? Não. Uma das características, né, que o CAPS traz de novo nesse trabalho de ajudar aquele usuário que está necessitando de auxílio, é uma equipe multiprofissional. Isso é muito importante, porque a gente sabe que o ser humano não é uma estrutura única, limitada apenas a uma característica, ou biológica, ou psicológica, espiritual, enfim, mas sim é um agregado de fatores que estão afetando, né, diretamente a nossa existência. Então, quando a gente pensa em CAPS, nós estamos falando de uma equipe atuando diretamente em dar o suporte, o auxílio para esse usuário. Então, geralmente aparece dentro dessa estrutura do CAPS um psicólogo, né, um assistente social, um fonoaudiólogo, um médico, dependendo do CAPS, né, um médico, um psiquiatra, um clínico geral ou um pediatra, né, compensando um CAPS aí infantil. Envolve também, às vezes, fonoaudiólogos, professores e outros voluntários que dão suporte e estrutura para auxiliar dependendo da necessidade, já que, mais uma vez, o trabalho multiprofissional não é somente com aquele indivíduo, é com aquele indivíduo, com a família e muitas vezes integrado também à comunidade onde aquele CAPS está inserido. Então, essa parceria, né, de interdisciplinar com várias disciplinas atuando com o objetivo de ajudar esse indivíduo a resgatar a sua autonomia, já que ele vem lá com uma situação muitas vezes já desgastada, né, a própria identidade dessa pessoa já está bem desestruturada, a equipe consegue dar esse suporte. Então, quando uma pessoa chega, ele já consegue perceber, né, o que pode atuar, que tipo de profissionais já podem atuar diretamente a ele.
Se a pessoa que procura o CAPS necessitar de um tratamento com remédios, ele também terá esse tratamento no CAPS? Sim, é uma estrutura que agrega toda essa necessidade que aquele indivíduo precisa. Então, o medicamento, sim, a pessoa já sai com a receita e, às vezes, com o próprio medicamento para ser consumido. Muitas vezes já é aplicado naquele próprio ambiente, dependendo da necessidade que aquele indivíduo precisa. Jefferson, como a pessoa que precisa de tratamento chega ao CAPS? Ele vai espontaneamente, ele é levado. Inicialmente, no primeiro bloco, né, a gente destacou quando a pessoa procura um CAPS, não é exatamente aquele espaço que vai dar o suporte necessário. Então, além dessa integralidade, o indivíduo, né, o usuário, ele pode procurar espontaneamente algum tipo de CAPS que precisa atuar diretamente com a sua necessidade. Então, pode, através de um hospital, a pessoa procura um hospital, uma UBS, algum núcleo vinculado, alguma rede vinculada à unidade de saúde, e dependendo da demanda já fazem um encaminhamento. Ou a pessoa, sabendo da existência do CAPS, sabendo da funcionalidade daquela estrutura, ela pode ir sozinha, falar, né, da situação, vai ter todo o suporte, acolhimento inicial para ver o que está acontecendo, e dependendo da situação já faz o encaminhamento para o profissional adequado para dar esse suporte e preparar toda a estrutura necessária. Existem casos que a pessoa não quer o tratamento e a família que leva? Sim, sim. Isso é uma situação que muitas vezes o indivíduo percebe que há uma necessidade e aí ele busca sim o tratamento, mas há casos como esse em que você vê que aquela pessoa está em sofrimento, está gerando transtorno, não só para ele, mas para as pessoas ao redor, mas ele nega esse tipo de tratamento. Então, tem o tratamento, a busca voluntariada, onde eu vou lá e procuro ajuda. Às vezes, dependendo da situação, sim, há um tipo de internação compulsória, né, que pode sim uma pessoa da família buscar ajuda e dando essa autorização, já que aquela pessoa que está em sofrimento muitas vezes não consegue tomar decisões, alguém próximo da família pode sim fazer essa atuação. E quando não tem, vamos imaginar assim, nem a família fez esse procedimento involuntário, o Estado pode atuar, que é aquela a internação compulsória, onde um juiz dá o aval para alguma rede de suportes da prefeitura, enfim, do município, para ir até aquela pessoa, retirar do lugar para dar todo o suporte necessário para poder fazer a reinserção novamente. Então, são as três formas que hoje existe: a voluntariado, a compulsória ou a própria família, né, fazendo esse movimento, mesmo o indivíduo não querendo. Mas é importante também destacar, né, mesmo sendo não sendo voluntariado, o indivíduo ele pode, em algum momento, não querer participar. Então, esta autonomia é uma das características dos CAPS, diferente do hospital psiquiátrico que entrava lá, só Deus sabe quando poderia ser retirado daquele ambiente. Roberto, e o CVV? Como ele se comporta quando alguém é levado? Porque o CVV ele atende pessoalmente, pelo telefone ou pelo chat. Se um familiar, um amigo levar a pessoa lá, ou fizer a ligação e quiser passar o telefone, como que o CVV se comporta nesses casos? Bom, o CVV, existem casos de atendimento pessoal, ou às vezes telefone, chat, também acontece, muitas pessoas oferecem para um amigo, para um filho, para uma irmã, irmão, para essa ajuda do CVV. Então nós só vamos conseguir fazer a relação de ajuda que nós chamamos se a pessoa quiser. Então, alguém que leve, e é extremamente válido ter essa preocupação, que todos nós devemos estar preocupados com a saúde mental dos nossos parentes e amigos, né? Mas se a pessoa chegou lá no CVV e não quiser ser atendida, não quiser conversar, não tem jeito. O CVV vai respeitar
a pessoa que levou, né? Pode oferecer para ela também um atendimento, vai conversar com a pessoa que foi direcionada, mas se a pessoa não quiser conversar, não quiser entrar num processo de desabafo, não quiser falar sobre aquilo que ela está vivenciando, nós não temos como interferir, nós não vamos interferir, nós respeitamos a pessoa no limite dela. E depois mostra a prática que a pessoa, sendo acolhida e sentindo-se pertencendo àquele ambiente, ela acaba falando, mesmo que timidamente, já deixando um caminho aberto para um futuro, ela poder vir a falar dela, situações que viveu, que jamais contaria para ninguém e que é não raro a causa dessa pressão emocional que está fazendo tanto mal a ela, né? Temos mais um vídeo. Vamos assistir a esse vídeo. Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Você já viu a sigla CAPS? Mais um convite para você se tornar voluntário do CVV. Jefferson, quem demanda o atendimento do CAPS? Que população que demanda? A gente tenta trazer essa divulgação do CAPS sempre vinculado a usuários que passam dentro de algumas especificações, que são os transtornos mentais. Então, pessoas que vivem quadros como depressão, ansiedade, a bipolaridade, como o Roberto destacou, né, pessoas às vezes que fazem as autolesões, são o público, vamos dizer assim, mais comum, mais frequente dentro dessa estrutura. Então, como é um espaço ali, o CAPS, que tem a equipe vinculada a esse tipo de atuação, é muito comum aparecer esse público buscando auxílio, buscando algum tipo de ajuda. Então, tudo que envolve algum transtorno, né, a respeito psicológico, independente aí da idade, o CAPS dá esse suporte, porque estruturalmente toda a equipe está preparada em receber esse tipo de população. Embora a sua resposta seja muito clara, deixa eu pedir que você faça uma distinção aqui. Por que a pessoa com esse tipo de transtorno deve procurar o CAPS ao invés de ir na unidade básica de saúde, o postinho, como muita gente chama, o posto de saúde? Por que deve procurar especificamente o CAPS? Legal. Não quer dizer que ele não possa, né, ir nesses lugares. Muitas vezes é o espaço mais próximo que vai dar o acolhimento pontual, rápido, dependendo de uma situação, como uma pessoa está num estado, né, psicótico, surto, tendo comportamentos agressivos, com o outro e contra si mesmo. Então pode, por exemplo, ligar para o SAMU, bombeiro, que a atuação já, inclusive essa equipe já está também preparado para esse tipo de atuação. Agora, estruturalmente, uma rede que se fragmenta em dividir em determinados núcleos, especificações, isso favorece a própria população. O grande problema é se a população não tem um conhecimento da existência desses espaços. Então aí entra a questão da divulgação, de trazer à população as informações sobre essa fragmentação da rede pública, né, de saúde, onde tem o pessoal, vamos dizer assim, a rede específica para trabalhar com ambulatórios, para trabalhar com algum tipo de assistência específica. Então, esse tipo de fragmentação é para
direcionar especificamente a necessidade daquele usuário para um determinado espaço que já tem a estrutura preparada. Tá? Então, isso favorece, vamos dizer assim, desafoga, né, um único espaço que fica concentrado, por exemplo, num hospital ou numa unidade básica de saúde. Não quer dizer que lá não tenha profissionais que dê o acolhimento, mas a diferença ali do CAPS é que, além desse profissional, existe uma estrutura que vai montar um programa especificado. Nesses lugares, como hospital, vai ter um acolhimento, dependendo da situação, vai ser medicalizado. Agora, montar um programa, o CAPS já tem aí o material, vamos chamar assim, adequado para a estrutura que eles possuem, de acordo com a necessidade que apareça ali com eles. Roberto. Jefferson, fiquei com uma dúvida aí sobre a utilização correta do CAPS, né? Me pareceu no vídeo que são casos graves ou repetitivos, parece que existe uma intensidade mínima para que a pessoa seja atendida no CAPS. Nos atendimentos que nós fazemos no CVV, muitos deles, as pessoas manifestam o interesse em fazer uma terapia, fazer um acompanhamento psicológico, e eles alegam, não tem dinheiro, né? A gente sabe que os recursos são poucos e eles dependem do sistema público, as datas são muito longas. A minha dúvida seria o seguinte: o CAPS, ele mantém uma estrutura de terapia, de acompanhamento psicológico, mesmo para aqueles transtornos, vamos dizer, não tão graves, e que a pessoa precisa ser mantida, precisa ser contida dentro de uma estrutura para não surtar ou não entrar em crise? Porque o CAPS, ele só atende crises ou situações graves, né? Acho que é importante a gente passar isso para a população, para que elas possam entender todo o conteúdo que o CAPS pode fornecer, né? Eu fiquei com essa dúvida. Roberto, porque, de fato, hoje buscar pela via privada, né, o atendimento especializado, muitas vezes é um custo muito alto e que, dependendo da situação, a pessoa não consegue arcar com essa despesa. O CAPS sim faz um acompanhamento individual, dependendo da demanda, embora o foco deles não vamos dizer assim, reduzir num atendimento individual. Então, não é aquele modelo que nós temos de clínica, onde uma pessoa vai lá, senta, conversa com o psicólogo e semanalmente faz um acompanhamento especializado, individualizado. Tem esse tipo de atendimento? Sim, no CAPS, possui, mas a estrutura visa não apenas prender a um atendimento individualizado. Então, lá o foco é dar essa autonomia para o indivíduo. Então, muitas vezes a estrutura, né, o programa realizado com esse indivíduo envolve também o quê? A participação de grupos, o envolvimento da família para auxiliar nesse tratamento. Então, ele vai um pouco além daquela instituição clínica que nós estamos acostumados a saber, do consultório, em que face a face está lá o paciente e o psicólogo, ou outro profissional. Então, lá sim, fazem um atendimento, o programa é específico, mas não quer dizer que vai ser um atendimento individualizado. Pode sim oferecer alternativas para o trabalho com aquele indivíduo, com aquele usuário, que envolva outras atividades. E o interessante é que essa estrutura não prende o indivíduo, ele tem autonomia se ele quer ou não participar. A estrutura está ali, você que vai decidir, o usuário, se quer ou não receber o tratamento que aquela equipe está preparada em oferecer. Então, se ele quer participar, legal, fazemos um programa específico para ele, mostramos as necessidades e o suporte que ele pode receber. É com você, usuário, se você adere ou não ao tratamento. Roberto, o CVV faz encaminhamento de que a pessoa que liga lá para o CAPS ou outra instituição? Não, o CVV não encaminha. Nós não temos esse compromisso nem esse direito, porque nós estaríamos direcionando a pessoa, e o nosso trabalho ele é não diretivo, seja emocionalmente ou seja em termos de indicação. Porém, quando a pessoa liga
para o CVV e pergunta, eu estou na cidade tal, sabe o endereço do CAPS, onde é que se tem CAPS aqui, se não tem, e se nós tivermos a informação, nós passamos. Em Sorocaba, nós temos informação dos CAPS daqui. Então, se é uma pessoa da cidade, agora pelo 188 nós atendemos todo o Brasil, então seria necessário que uma pessoa da cidade ligasse e fosse atendida aqui. E se ela perguntasse, então o CVV tem uma lista de entidades que pode dar o telefone, o endereço, desde que a pessoa peça. Eu gostaria de ser atendido pelos alcoólatras anônimos, mas eu não conheço, eu sou novo na cidade, eu não conheço, você pode me dar um número? Então, tendo na lista ali, é fornecido, ou de um CAPS. Mas, em princípio, nós darmos a direção para que a pessoa procure, não, isso nós não podemos fazer, nós não fazemos. Jefferson, saindo um pouquinho do CAPS, mas no mesmo tema, qual a importância, o que é e qual a importância de cuidar da saúde mental? É uma pergunta muito assim, importante, extremamente assim, abrangente, porque nós estamos falando de uma estrutura, vamos dizer assim, biológica, né, aqui da nossa cabeça, que é o comando, vamos dizer assim, de tudo que nós realizamos. E é uma estrutura que está não apenas vinculada biologicamente a um corpo, mas a um ambiente, a uma interação social. Quando a gente cuida, né, do nosso estado psíquico, da nossa estrutura aqui biológica, chamado cérebro, mente, enfim, nós estamos organizando as nossas relações sociais. Então, a partir do momento que eu tenho uma saúde mental saudável, o que seria uma saúde mental saudável? Eu consigo observar as coisas que acontecem ao meu redor, eu consigo lidar com essas coisas, os meus relacionamentos fluem, as coisas podem acontecer e as coisas podem ser transformadas a partir desse bem-estar que eu me encontro. O oposto também é verdadeiro. Quando estou desorganizado, desestruturado, não apenas aquele indivíduo que sofre, mas toda a rede vinculada a ele, familiar, social, profissional, também sofre influência disso. Então, é algo extremamente importante. Nós estamos falando aqui de uma saúde pública que não pode ser negligenciada. Nós estamos pensando também no quanto isso é importante, pensar em questões nacionais, enquanto uma doença de um transtorno mental pode afetar economicamente uma economia como num país como o Brasil. Então, não é algo pequeno, não é algo simples, não é algo individual, é uma coisa que a gente chama sistêmica, né? Ela é ampliada em várias esferas, então não se limita ao problema do álcool daquele indivíduo, não. O problema daquele indivíduo, ele é um efeito dominó, é uma cadeia que vai sendo afetada. Então ele é extremamente importante, a gente tem que dar valor para isso em escalas exponenciais, porque isso está vinculado muito à nossa sociedade. O Jefferson, eu nunca me preocupei com essa história de saúde mental. Assistindo ao programa agora, eu percebo que, assim como todo mundo, a vida tem altos e baixos. E o telespectador agora deve estar se perguntando: qual é o primeiro passo que eu devo dar para cuidar de minha saúde mental? Eu pediria que você desse uma resposta breve, que estamos chegando ao final do nosso programa. Passou tão depressa. Antes das considerações finais. Legal. Então, a pessoa que está querendo buscar ter uma saúde mental satisfatória, seria isso a pergunta? Sim, né? Exatamente. Bom, primeiro a gente tem que ter um reconhecimento do como eu estou me sentindo. Você falou uma coisa importante, as oscilações são típicas da vida, esses altos e baixos, eles são comuns termos, né, durante uma semana, durante um mês. Agora a gente tem que pensar o seguinte: esses altos e baixos, para onde está pesando mais essa balança? Para os altos ou para os baixos? E a frequência disso? Identificando isso, é importante buscar ajuda. Mas um dos fatores que auxiliam, né, a busca de uma saúde mental é o estilo de vida que a gente tem que pensar. Cada pessoa tem um estilo de vida que
pode agregar fatores que sejam satisfatórios. Então, na minha balança da minha vida, o que é algo importante? Vamos pensar numa pizza, né, dividida em fatias. O que é importante para mim? Eu estou conseguindo alcançar essas coisas importantes? Então, se eu olho para uma pizza, né, e penso, essa fatia aqui não existe nenhum investimento. Será que eu posso investir? Como? É possível? Não é possível? Então, o primeiro passo, eu diria, autoconhecimento. Perceber o que está em falta, o que eu posso buscar. Às vezes não é fácil alcançar o que está em falta, mas sim, pensar a respeito, ter esse autoconhecimento favorece pelo menos um caminho. Às vezes sozinho a gente não consegue. Por isso que, pensando hoje no tema, existe um suporte, existe uma estrutura, uma rede que pode auxiliar a busca desta meta. Eu identifiquei, mas eu não consigo. Tem o CVV, tem essa rede aqui pública, né, oferecendo esse suporte. Isso pode ser um auxílio. Estamos chegando ao final de mais um programa Compartilhe com o CVV pela TV Com, canal 7 da NET. Antes, porém, vamos ouvir as considerações finais dos nossos convidados. Vamos começar pelo Roberto Carreu, que é voluntário do CVV, atende pelo chat. Roberto, o tempo é seu para as considerações finais, mas eu gostaria que nas suas considerações finais você também respondesse uma pergunta. Por que, para ser voluntário do CVV, precisa participar de um curso de formação? Bom, a resposta, de uma maneira simples, por estar no final do tempo, eu diria, porque nós estamos mexendo com o que existe de mais sensível no ser humano, que é o componente emocional. Não é fácil para nós e não é fácil para as pessoas que ligam. O componente emocional ele é muito sensível e difícil. Então, o curso nos proporciona, através de 32 horas de curso, aprender as técnicas e como abordar a pessoa, como ouvir a pessoa, que muitas vezes, não raro, aquilo que ela está falando parece que ela está contando um pedaço da nossa vida e nos atinge diretamente. Então é preciso ter muito preparo para entrar no componente emocional da pessoa, porque não raro seremos afetados também. Terminando aqui então, eu diria para as pessoas, o CVV está disponível, 188, chat, e-mail, pessoalmente onde tem os postos. Não se deixe sofrer emocionalmente, estamos disponíveis, um trabalho gratuito, sigiloso, anônimo, e como nós temos um lema lá, falar é a melhor solução, e aqui eu gostaria de destacar uma esperança, né, no futuro, através de uma menina de 3 anos, chamada Júlia, que estava tomando bronca do seu avô, e ela virou e falou assim: eu não estou gostando do jeito que você está falando comigo. Que bom que se nós, na nossa história de vida emocional, nós pudéssemos ter falado para as pessoas que nos atingiram emocionalmente esse tipo de coisa. Que bom que nós pudéssemos trazer para fora aquilo que ficou muitas vezes reprimido, que depois nos traz tantos problemas futuro e de vida. Tá? Então, CVV está à disposição, ligue, estamos disponíveis para vocês. Jefferson, suas palavras finais. Concluo destacando a importância do programa como esse de orientar e informar a população, porque muitas vezes a gente tem aí o conteúdo, tem a estrutura, mas a população não sabe da existência disso. Existe o CVV justamente por uma linha muito mais prática e rápida e pontual que pode dar auxílio, e como nós vimos hoje, existe o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, que tem uma estrutura, uma preparação para auxiliar essas pessoas que estão em sofrimento. Então você que está nos ouvindo, ou conhece alguém que está em sofrimento, ou nota, né, comportamentos que fogem daquilo que se torna típico, busque auxiliar essa pessoa, dando talvez essas informações para que ela consiga buscar acesso às informações. Bastar só divulgar não é tão assim relevante, mas sim levar essas pessoas a esse conteúdo, a essas estruturas. Tá? E o nosso papel é esse, informar vocês, telespectadores, que existe sim espaço, vocês não estão sozinhos, que estão sofrendo, tem estrutura para dar suporte para vocês. Obrigado, Jefferson, por estar aqui mais uma vez conosco. Obrigado. Jefferson Ferraz, que é psicólogo e especialista em família e casal. Volte sempre. Obrigado, Roberto. Roberto, voluntário do CVV, atende pelo chat.
Convido você, telespectador, a curtir a nossa página no Facebook e também no YouTube. Na próxima semana estaremos ao vivo, quinta-feira, às 18h30, com mais uma edição do Compartilhe com o CVV pelo canal 7 da NET, TV Com Sorocaba. Obrigado pela sua audiência. Continue nos prestigiando. Uma boa noite. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV.